Olá, alunos! Meus caros alunos que estão estudando comigo aqui estatística, vamos para mais um capítulo aqui da nossa apostila, o capítulo que fala das medidas de posição. Quem ainda não adquiriu a apostila de estatística, vai encontrá-la aqui no site www.cursosdematemática.com.br, baratinho para que todo mundo possa comprar e ter a sua apostila, junto com todos os vídeos bem encaminhados, é baratinho, menos de... O preço é mais ou menos um pouco mais que uma cerveja, então vale a pena comprar, vocês vão aprender, vão sair bem aí nos seus estudos, tá bom? Então vamos lá, medidas de posição. Então quando a gente está estudando lá, temos uma distribuição, a gente começa a fazer alguns cálculos para termos como referência, né? Maior que isso, menor que aquilo, né? E esses valores de referência nos trazem boas informações. Bom, quais são os valores de referência que a gente costuma usar? A popular média, média normal, a mediana e a moda. Então eu vou falar de cada um desses. A média aqui, daqui a pouco a gente fala mais, mas basicamente é a soma de todos os termos dividido pelo número de termos, tá? A mediana, que nada mais é, quando os dados estão em ordem, um número que fica no meio, e a moda é o número que mais aparece na distribuição, na sua pesquisa, número ou elemento, tudo assim. Alguns cálculos são só de números, e outros pode ser até de outras situações sem ser numéricas. Outras medidas de posição são a própria mediana, os quartis e os percentis. Só para que a gente entenda, se isso aqui é uma totalidade, a mediana determina o elemento que está no meio, então é a chamada mediana. Se você quiser o meio do meio primeiro e o meio do meio segundo, a gente chama de quartil 1 e do quartil 3. Então se isso aqui é 100%, a mediana é o 50%, o Q1 é o 25% e o Q3 é o 75%. Que também pode ser determinado pelos percentis. Os percentis vai ir do P1, que seria 1%, até o P99, e você pode pedir qualquer porcentagem aqui como valor de referência. Beleza? Mais para frente a gente volta a falar sobre isso, esses aí. Muito bem, agora vamos começar na média aritmética, que doravante vamos representar com X com tracinho em cima, que é o chamado X barra. Tá? Como eu já adiantei, a média X barra é o somatório de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Somente isso. Tá bom? Não é dividido por 2, não. Só se você somou 2, divide por 2. Mas somar 3, divide por 3. Somar 10, divide por 10 e assim sucessivamente. Tá? Um exemplo bem facinho pra gente aqui, ó. Sabendo que a produção leiteira diária da vaca a mimosa, conhece mesmo, durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros, temos a produção média da semana sendo, aí você põe, X barra soma tudo, 10, mais 14, mais 13, mais 15, mais 16, mais 18, mais 12. Uma semana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dias, coloquei todos os números, agora é só somar, 10, mais 14, mais 13, mais 15, mais 16, mais 18, mais 12, igual 98, dividido por 7, teremos 14 litros. Então a mimosa está contribuindo aí com a sociedade com uma média de 14 litros diários. Tá? Saber média é uma coisa que ajuda em alguns processos. A média às vezes também é meio ingrata, Eu costumo dizer para os meus alunos quando eu estou dando aula lá na sala, lá está eu e mais uns 30, 40 alunos, eu sempre digo, gente, de repente, se o Bill Gates entra aqui na sala, na média, todo mundo virou bilionário. Só não pode deixar ele sair, porque senão volta tudo a ser pobre se ele sair da sala. Então a média tem essa ingratidão, mas para algumas certas situações ela é muito boa. Essa aqui é um exemplo.
né? A vaca ela nunca vai dar a mesma quantidade de litro de leite todo dia da vida dela, né? Mas se você fizer um estudo profundo, você vai verificar que ela tem uma média, né? E dentro de um rebanho você vai encontrar uma média. Mesmo que você tenha uma vaca que dê 7 litros, outra que dê 20, no final você consegue descobrir a média diária. Isso para você fazer projeções no seu trabalho, lá na fazenda ou na empresa saindo aí da vaca mimosa, é muito importante, né? Uma produção em linha, né? Lá numa fábrica, aqui em Varginha nós temos fábricas grandes de produção de eletrodomésticos. Então tem a meta de produzir 200 eletrodomésticos por dia. Não sei se essa é a meta, viu, gente? Mas tem 200, mas nunca dá 200, né? Dá 195, 198, 201, 212, 210, aquela história, né? Na média dá os 200. Então a média serve para isso, tá bom? Então aqui a média simples, é só fazer isso. A média é o x barra, somatório de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Bom, da média ainda podemos trazer algumas informações. Desvio em relação à média. O que é seu desvio em relação à média? Depois que você calcula a média, tá? Os desvios nada mais serão do que cada elemento, xi, né, x1, menos a média. Se fazendo essa conta você descobre, né, se a média lá da mimosa, a mimosa foi 14. Aí você pode falar, a mimosa na segunda-feira, lá que foi 10, né, houve algum desvio? Houve, ela produziu 4 a menos do que o normal. Então é isso que a gente vai calcular, né? Então olha lá, a gente pode pegar 10 menos 14, não saiu por, não sei por que aqui os sinais, tá? Me desculpe. Menos 4, 14 menos 14, 0, 13 menos 14, menos 1, 15 menos 14, 1, 16 menos 14, 2, 18 menos 14, 4, 12 menos 14, menos 2, tá bom? Então tá aí tudo bonitinho. Eu vou até corrigir ali, aproveitar que eu achei aí o errinho. Vamos pôr aqui os sinais de menos que for faltando a apostila. Deixa eu ver, beleza, só os dois ali, ok? Muito bem, então é importante a gente fazer esses cálculos às vezes para saber, né, identificar o dia lá. Vou usar o exemplo aqui da vaquinha mimosa, que ela saiu da média, ou para baixo ou para cima, para a gente depois poder fazer um estudo de aperfeiçoamento da empresa, tá? Então no caso aí seria um aperfeiçoamento da mimosa. Aí você começa a descobrir por que tal dia ela produziu 4 litros a menos, por que ela produziu 4 litros a mais. E ao identificando, você descobre que foi por conta da temperatura, foi por conta da ração, que ela comeu mais, comeu menos, teve mais água, teve menos água, o dia que ela andou mais, andou menos. Com essas informações você vai criando uma situação próxima ao ideal, aí as variações em relação à média, né, começam a diminuir. E isso aí é porque você está fazendo com que a situação fique mais controlada. Dentro da empresa, a mesma coisa. Você tem lá, como eu disse, lá uma empresa que tem que produzir 200 eletrodomésticos na média. Mas tem dia que produz 190 e tem dia que produz 210. Aí começa a descobrir. Tento aí, calcula as variações. No dia que teve essa variação aqui, 10 a menos ou 10 a mais, o que aconteceu? Beleza? Algumas propriedades da média. Tá? Eu não preciso ficar pensando em propriedades da média, não. Média é uma coisa que a gente calcula e pronto, tá? Mas vamos falar aqui, a gente acaba nem fazendo muito exercício sobre isso, né? Eu falo que eu nem caio na prova. A soma algébrica dos desvios tomados em relação à média é nula, tá bom? O que significa? Que faltou aqui, ó, não saiu o símbolo do somatório. A somatória, tá, dos desvios sempre vai dar 0. Tá bom? Se você somar aqui os desvios, ó, esse 4 cancelou com esse 2 cancelou com esse 1 cancelou com esse e o 0 dá 0. A soma dos desvios é sempre nula, tá? Isso é uma característica. A gente vai usar isso aqui quando a gente tiver no próximo capítulo calculando o desvio padrão, para entender o desvio padrão, tá bom? Segunda propriedade, somando-se ou subtraindo-se uma constante, quer dizer, um valor de todos os valores de uma variável, a média do conjunto fica aumentada ou diminuída dessa constante. Isso aí faz sentido. Então você pegar lá a produção da mimosa, aqui a mimosa, não sei se é, vamos ver. Somando 2 a cada um dos valores da variável do exemplo dado, isso, 2.
Então foi 10, 14, então ficou 10, ficou 12, 14, 16, 13, ficou 15, depois é 15, 17, depois 16 foi para 18, 18 foi para 20 e 12 foi para 14. Então se você somar 2 em todos os elementos, né, você acrescentou 2 a mais. Na média vai subir esses 2, não tem como de não subir, né? Então na hora que você calcular a média da mimosa, que era 14, ela foi para 16, seguindo a propriedade, tá? É umas propriedades no sentido lógico. Terceira propriedade: multiplicando ou dividindo todos os valores de uma variável por uma constante C, a média do conjunto fica multiplicada ou dividida por essa constante. Então a mesma coisa, olha lá. Multiplicando por 3 cada um dos valores lá do leite da mimosa, multiplicou tudo por 3. Na hora que somou, deu 294. Na hora que dividiu por 7, deu 42, que é 14 vezes 3. Tá bom? Então é algo meio lógico, né? Mas alguém pergunta assim, mas para que a gente vai ficar fazendo isso? Né? Não sei, às vezes a gente tem uma utilidade bacana aí para multiplicar ou para somar. Tá bom? Então tá aí essa parte inicial falando da média dentro das medidas de posição. Agora os próximos vídeos a gente vem acrescentando informações para vocês. Tá bom, pessoal? Aquele abraço, continue com a gente aí.